E o Flamengo perdeu mais uma, 3-0 para o Atlético Goianiense. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou falar bastante a respeito dessa derrota e sobre os pedidos de muitos torcedores do Flamengo de demissão do técnico espanhol que acaba de chegar. Também quero te contar bastidores da segunda-feira quente em Minas Gerais. O Jorge Sampaoli teve uma conversa bem séria com os dirigentes do Atlético Mineiro. Quero te contar bastidores dessa reunião e de mais uma vitória do Galo. O líder do campeonato bateu o Corinthians. Para finalizar, informações e impressões sobre o empate do Palmeiras com o Fluminense. Mais um jogo bem ruim do time de Vanderlei Luxemburgo. E para acabar, os ótimos índices de audiência obtidos pela TNT com a transmissão da partida e da classificação do PSG de Neymar para a semifinal da Champions. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo repleto de informações extremamente importantes e de muitas opiniões também. Mas, antes de passar tudo, tem uma dica bem legal para você dar uma olhada. Quer faturar uma grana extra com sua paixão pelos esportes e, é claro, com o futebol? Pensando nisso, a Bet4Plus chegou ao Brasil. No site da Bet4Plus você acompanha os principais eventos esportivos do mundo e, além disso, ainda acessa as melhores odds do Brasil. Aproveite o início do Brasileirão e a volta da Liga dos Campeões nessa semana para apostar agora mesmo da Bet4Plus. Inclusive, tem promoção exclusiva para os inscritos do canal do Nicola. Usando o promo code Nicola20, que está na descrição desse vídeo, você ganha R$20 na hora de apostar na Bet4Plus. Não fique de fora dessa, dê seu palpite e aposte agora mesmo na Bet4Plus. Quero começar o vídeo falando a respeito da excelente audiência obtida com a partida entre PSG e Atalanta, vitória por 2-1 do time francês, com gols nos acréscimos, aos 45 e aos 48 do segundo tempo. Picos de audiência batendo 11 pontos nesses minutos finais, justamente dos gols do PSG. Graças a esses números, a TNT registrou a maior audiência em TV fechada em 2020 em território brasileiro. Nem a pandemia, com todas as suas repercussões, nem os jogos da Champions ou da Libertadores da América foram capazes de registrar uma média de audiência tão alta. Só para você entender um pouquinho do que representam esses 11 pontos de pico, vale a observação de que 80% das TVs ligadas em TV fechada no Brasil estavam assistindo das 4 às 6 da tarde, a TNT assistindo a vitória e a classificação do time de Neymar para a próxima fase, para as semifinais da Champions. Queria te contar também que no primeiro tempo a audiência oscilou entre 7 e 8,4 pontos. Já na etapa final, a etapa decisiva, a audiência subiu bastante, ficou entre 9 e 10 pontos, batendo os 11 pontos de audiência que eu te contei nos minutos finais. E essa partida só não conseguiu ter maior audiência do que a final da Champions League da temporada passada, jogo disputado em 1º de junho de 2019, vitória do Liverpool, que conquistou o título em cima do Tottenham. Na oportunidade, a audiência foi de 10,6 pontos. Quero falar agora sobre a vitória por 3-2 do Atlético Mineiro em cima do Corinthians na noite dessa quarta-feira. O Galo é líder do Campeonato Brasileiro com 6 pontos conquistados em 6 disputados. Mas antes tem um bastidor extremamente importante sobre a última segunda-feira. O PVC, o Paulo Vinícius Coelho, chegou a contar no seu blog lá no GE que na segunda-feira o Sampaoli reuniu dirigentes e também os patrocinadores do Galo para pedir 5 reforços. Por mais curiosa que possa parecer essa pedida, afinal de contas, no dia anterior o Atlético havia vencido o Flamengo em pleno Rio de Janeiro por 1-0. Pois bem, quero acrescentar informações em cima deste bastidor revelado pelo PVC. A conversa do Sampaoli com os dirigentes do Galo foi extremamente tensa. Sampaoli deixou bem claro que há necessidade urgente de contratações. E a pressão do Sampaoli logo cedo, nas primeiras horas da segunda-feira, se dava exatamente porque naquele dia se encerrava o ciclo de contratações do exterior. Ou seja, se o Atlético não conseguisse contratar jogadores que atuavam no exterior até a segunda-feira, perderia essa oportunidade. Eu vou dizer mais. Ao perceber que os dirigentes do Galo não levaram tão a sério quando pediu 5 reforços, Sampaoli chegou a colocar o cargo à disposição. Algo como, bom, vocês não estão me levando a sério? Vocês acham que não precisa? Então se vocês quiserem, vocês podem me mandar embora. E óbvio que os dirigentes do Galo contornaram a história, estão absolutamente satisfeitos com tudo que tem feito o Sampaoli e conseguiram fazer com que o argentino desse uma diminuída nessa pressão. Mas vocês conhecem bem ele, desde a temporada passada foi assim, durante todo o ano no Santos, ele insiste demais com reforços, até por isso o Atlético tem pressa para contratar o Sacha, para atender a pelo menos uma das reivindicações
para que ele possa ter um camisa 9. A boa notícia para o torcedor atleticano é que tudo o que aconteceu na segunda-feira não interferiu no resultado do jogo dessa quarta-feira. É bem verdade que o Corinthians surpreendeu o Galo na etapa inicial, chegou a abrir 2-0 num grande jogo do Arauz, do Jô e do Matheus Vital. O Jô abriu o placar aos 12 e o Arauz aumentou para 2-0 com 30 minutos do primeiro tempo, até que veio o intervalo. O São Paulo mudou radicalmente seu time, colocou alguns jogadores extremamente importantes na etapa final, como o Johan, que marcou 2 dos 3 gols que garantiram a vitória do Galo por 3-2. O terceiro e decisivo gol foi do Natan, e a verdade é que o Atlético criou para vencer por bem mais do que o 3-2. Talvez um 4-2, talvez até um 5-2, com a lembrança de que o último lance do jogo termina com o Jô cabeceando depois de uma falha do goleiro Rafael e do Hever tirando em cima da linha, o que poderia ter sido um empate. Queria destacar o comportamento dos técnicos dos dois times. De um lado, o Sampaoli é absolutamente irrequieto, muito chateado com o desempenho do seu time no primeiro tempo e providenciando mudanças que fizeram do Galo um time bem melhor. Já o Thiago Nunes, que conseguiu montar um time bacana no primeiro tempo, sentou na vantagem e não percebeu tudo o que fez o Sampaoli. O Corinthians voltou muito mal para a etapa final e acabou sendo derrotado. Quero falar agora sobre o empate bem fraquinho do Fluminense com o Palmeiras, empate 1-1, jogo que fechou a noite da quarta-feira no Maracanã. E aí deve ter sido uma frustração para todo mundo que acompanhou os jogos da quarta-feira. Começa assistindo a vitória por 2-1 do PSG em cima da Atalanta, um baita jogo. Outro jogo bem legal foi a vitória do Galo contra o Corinthians. O Atlético Goianiense e Flamengo, do qual vou falar agora há pouco, também teve suas emoções. E esse foi disparado o pior jogo da quarta-feira. Fluminense e Palmeiras foi digno de sono. Como eu tinha que gravar o vídeo, me mantive firme, acordado e resisti ao sono. Mas dentro de campo, atuação horrorosa dos dois times. O Palmeiras ainda poupou alguns jogadores, ainda na ressaca do título conquistado do Campeonato Paulista, fazia a sua estreia, até abriu o placar com o gol do Luiz Adriano, talvez o único que tenha se salvado no time do Palmeiras. O restante da equipe toda descompromissada, meio que não querendo nada com nada. E aí, mais uma vez, prevaleceu a total falta de criatividade do meio-campo do Palmeiras. A impressão que eu tenho é que sempre o melhor jogador para o meio-campo do Palmeiras é o que está no banco, porque aquele que joga não consegue dar conta do recado. Já o Fluminense, que acabou perdendo o Fred no começo da partida machucado, acabou se dando bem com essa história, porque com o Evanilson teve um ataque muito mais móvel, um ataque muito mais vivo, e foi o Evanilson quem marcou o gol do empate, 1-1. Primeiro ponto conquistado pelas duas equipes, com a lembrança de que o Fluminense já havia estreado e perdido para o Grêmio no final de semana. O Palmeiras não jogou ainda no Campeonato Brasileiro, não havia jogado até essa quarta-feira, porque disputava no fim de semana a final do Campeonato Paulista. Queria chamar a atenção do torcedor do Palmeiras para uma estatística preocupante. O Palmeiras fez no jogo contra o Fluminense o 7º confronto contra equipes da Série A na atual temporada. São 7 jogos e nenhuma vitória. 5 empates, já contando esse com o Fluminense, e 2 derrotas. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem dito que não se importa muito com essa estatística. Se eu fosse palmeirense, eu estaria bem preocupado, porque o nível de exigência a partir de agora vai ser bem maior do que aquele que o Palmeiras enfrentou durante o Campeonato Paulista. Guardei para o fim o assunto mais polêmico da quarta-feira, a derrota acachapante do Flamengo, 3-0 para o Atlético Goianiense. E não tem desculpa alguma para uma derrota como essa. O torcedor rubro-negro mais fanático pode lembrar que o time ainda está readquirindo o ritmo de jogo, afinal de contas ficou 24 dias parado. Só ficou 24 dias parado porque foi a diretoria do Flamengo quem se apressou para tentar fazer a volta do Campeonato Carioca bem antes dos outros torneios. Mas, porém, contudo e todavia, se o Flamengo ficou 24 dias parado, o Atlético Goianiense entrou em campo ontem depois de 151 dias de inatividade. Sim, 151 dias sem jogar. Era também a estreia do Wagner Mancini. O Atlético folgou no final de semana porque seu adversário estava disputando o final de campeonato estadual. O Atlético não jogou a reta final do campeonato goiano, que foi adiado para 2021, e tem um elenco muito mais limitado do que o Flamengo. Ainda assim, dentro de campo, parecia que o Atlético Goianiense era o time do Jorge Jesus. Já o Flamengo, que vestia branco, era qualquer outro time, menos o Flamengo. Segunda derrota em 2 partidas do Domenech Torrent, técnico espanhol que acaba de ser contratado, já foi o suficiente para a torcida do Flamengo nas redes sociais cobrar a cabeça a demissão do treinador catalão. E as reações nas redes sociais são as mais engraçadas. Já teve gente inclusive mudando o Wikipédia do Domenech Torrent e o classificando como o Abel Braga europeu. Digo mais, o próprio Domenech parece já ter sentido as pressões do torcedor rubro-negro, ele que havia ganho muitos seguidores no Instagram, ele tinha menos de 10 mil seguidores antes de começar a conversar com o Flamengo. Na noite dessa quarta-feira já havia ultrapassado os 300 mil seguidores, mas precisou bloquear os comentários
talvez prevendo uma enxurrada de cornetadas de torcedores do rubro-negro, bastante insatisfeitos com a derrota primeiro por 1-0 para o Atlético no último domingo e essa por 3-0 horrorosa para o Atlético Goianiense. Aqueles que ainda confiam no trabalho do Domenech vão lembrar que o Jorge Jesus também havia perdido 2 partidas logo no começo. Um 2-0 pro Emelec, em que ele escala o Rafinha completamente fora de posição, e um 3-0 contra o Bahia em Salvador, no jogo em que o Felipe Luiz não viu a cor da bola. É verdade, embora tenham sido os 2 jogos não seguidos, né? Houve uma sequência de vitórias entre um jogo e outro, mas de fato o JJ ainda estava tateando o Flamengo. A diferença é que esse 3-0 para o Atlético Goianiense representou uma atuação muito pior do que essas 2 outras derrotas que eu citei. E tem outro ponto extremamente importante que joga a favor do JJ e joga contra o técnico espanhol. Na oportunidade era o Jorge Jesus tentando dar algumas soluções para o Flamengo que não se encontrava sob o comando do Abel Braga. Já o Domenech Torrent assume um time extremamente bem arrumado, totalmente ajustado e o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Mas o Domi, que chegou prometendo mudar muito pouco ou não mudar, parece já ter mudado de ideia. Tanto que nessa partida contra o Atlético Goianiense inventa o Rodrigo Caio de lateral direito. Ele já jogou no São Paulo como lateral direito e detestava, chegou a pedir que nunca mais jogasse nessa posição. E nas costas do Rodrigo Caio o Atlético Goianiense deitou e rolou em todo o primeiro tempo. Só que o Domi não se resumiu a essa invenção. Colocou o Everton Ribeiro jogando centralizado, ele só jogava pelo lado direito com o JJ, pois o Vitinho de titular, quem diria que o Vitinho, jogando a pouca bola que vem jogando, merecia uma vaga entre os 11. E para completar a sucessão de besteiras, deixou o Gabigol extremamente distante do Bruno Henrique. Os dois, que formam a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro em bastante tempo, praticamente não se encontraram em toda a primeira etapa. Consequência? 2-0 e só não foi um terceiro, porque a arbitragem acabou anulando. Veio o segundo tempo, o Flamengo melhorou, o Domenech parece ter parado de inventar, fez as coisas mais básicas, recolocou a Arrascaeta em campo, o Arrascaeta que havia começado no banco de reservas, devolveu o Rafinha para a lateral direita, ao que parece o Rafinha não tinha condição de fazer a partida inteira, mas você tem o João Lucas, que é lateral de ofício, em vez de improvisar o Rodrigo Caio, e a partir daí o Flamengo melhorou. Mas o Ferrarese, para mim o melhor em campo, marcou um golaço de fora da área, um 3-0, que terminou de bagunçar por completo o Flamengo. E para finalizar, ainda houve tempo do Diego Alves dar um tapa no rosto do adversário, do Matheus Vargas, e acabar sendo expulso. O Domenech precisou tirar o Gabigol nos instantes finais para colocar o goleiro César. E nesse exato momento o Flamengo é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Sim, se você pegar a tabela de classificação nesse momento, vai ver o Flamengo na 20ª colocação, com nenhum ponto conquistado depois de 2 rodadas, saldo negativo de 4 gols. 3 gols contra o Atlético Goianiense, 1 gol contra o Atlético Mineiro, com a lembrança de que o Flamengo não era a lanterna de um campeonato nacional desde o dia 3 de agosto de 2014, ou seja, há exatos 6 anos, era na oportunidade a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse também já é o pior início do Flamengo na era dos pontos corridos. Esse campeonato passou a ter esse formato em 2003, desde então o Flamengo nunca havia perdido 2 jogos. Essa sequência de 2 derrotas iguala o pior início do Flamengo desde 1997, quando também perdeu 2 vezes, mas perdeu 2 jogos fora de casa e com saldo de gols melhor do que o atual. Para fechar, quero lembrar que o Atlético Mineiro, que deve ser o grande rival do Flamengo na disputa pelo título, já tem 6 pontos, ou seja, abriu 6 em relação ao Flamengo e tem também 6 gols a mais de saldo na comparação com o rubro-negro. Já houve o confronto direto do primeiro turno na casa do Flamengo. As minhas primeiras impressões em relação ao Domenech Torrent: não precisava mexer nem a metade do que ele quis mexer em 2 partidas. Conhece muito pouco o elenco, já havia ido mal contra o Atlético Mineiro quando encheu o time de atacantes e deixou poucos jogadores de meio de campo. Voltou a ir muito mal nessa partida contra o Atlético Goianiense, inventando. A continuar desse jeito, certamente o técnico espanhol não terá vida longa no Flamengo, até porque a cobrança e a expectativa são muito altas. Técnico de pouca experiência, foi 10 anos auxiliar técnico do Guardiola, mas ser auxiliar técnico não lhe garante status de um bom treinador. A única experiência como técnico foi nos Estados Unidos, num futebol bem diferente e menor do que o nosso. E para terminar de vez, quero contar sobre a zoação do Atlético Goianiense em cima do Flamengo depois da vitória por 3-0. Em sua conta do Twitter, o Atlético Goianiense brincou com a seguinte declaração, abre aspas: "Pode vir Liverpool", fecha aspas, algo que rendeu até elogios de torcedores rubro-negros. Para mim é o tipo da brincadeira positiva. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo dessa quinta-feira. Queria que vocês usassem um espaço para comentários para dizer o que vocês estão achando desses 2 primeiros jogos do Domenech Torrent. Tem futuro? Vocês já pensariam em demiti-lo? Escreve aí
para que a gente possa também compartilhar as ideias. Para completar, queria pedir para você que gostou do vídeo para deixar um like, se inscrever no canal e acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo. E quem já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Você clica lá, passa a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo participar do bolão do canal do Nicola, além do Cartola, uma liga exclusiva para você que mandar bem, vai ter uma série de prêmios. Beleza? A gente se vê de tarde. Tchau, tchau!